Ó, seja vamos lá. Seja a equação diferencial f' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado. Tá? Não só resolverei essa equação, meu interesse não é só isso. É explorar o teorema de existência e unicidade e ver que por cada ponto do plano passa uma única solução dessa equação, indo ao encontro do teorema de existência e unicidade, sabe? Teorema de existência, quer dizer, não é nem indo ao encontro, é verificando o teorema de existência e unicidade. Então, por cada ponto do plano, de fato, passa uma solução. E o teorema de existência e unicidade diz que só pode passar uma solução, tá? O plano por quê? Porque essa equação aqui, ela é da forma, ó, ele está chegando atrasado, sabe por quê, né? Tá? Professores estão com severas dificuldades em ver isso, professor. Tá marcando, professor. F de x, tá? Onde a função f grande em xy é quem? É 1 menos y2. E o domínio dessa função é o R2, que é também o domínio da sua derivada parcial em relação a y. Tá? A derivada parcial em relação à segunda variável, que dá menos 2y, também está definida em todo o R2. Portanto, a f e a sua derivada parcial em relação à segunda variável são contínuas no R2. O R2, que é um conjunto aberto, desse modo vale o dito no enunciado do teorema de existência e unicidade. Por cada ponto do plano passa uma e somente uma solução. Eu insisto sempre em resolver equação diferencial guiado pelo teorema de existência e unicidade. Por quê? Porque olhando para cá, você vai atrás de uma solução. Ó. Você vai atrás de uma solução π, e se π é solução, π' de x é igual a quê? A 1 menos π de x ao quadrado para todo x no domínio da π. E o que salta aos olhos para você fazer aqui e resolver a equação, o que é? Não, você vai dividir, não é? Exatamente, você vai dividir por 1 menos φ de x ao quadrado. E para fazer essa divisão, você tem que garantir que a solução que você está buscando não pode ser 1 e nem menos 1 em nenhum ponto do seu domínio. E baseado nisso, você já de cara tem duas soluções, tá? Duas soluções. Ó, baseado em observe que as funções φ1 de R em R e φ2 de R em R constantes dadas por φ1 de x dadas por φ1 de x igual a 1, qualquer que seja x real, tá? E φ2 de x igual a menos 1, qualquer que seja x real. As duas são soluções dessa equação. Se não, veja, tem a derivada de φ1 em relação a x em todo ponto, 0. Enquanto é 1 menos φ1 de x ao quadrado em todo ponto, 0. A mesma coisa vale para φ2, porque é quadrado. Então, essas duas funções, elas são
soluções de quem? Da equação diferencial. Tá? Daí, só fazer um desenho aqui. Fazer só um desenho aqui. Antes de concluir. Então você tem, ó. Você tem, fazer um desenho, vou apagar. Você tem y, x, e você tem menos 1. Está aqui o gráfico da φ1, ó. O gráfico da φ1, que é a solução. Está aqui o gráfico de quem? Da φ2, que é a solução. Então eu tenho as soluções passando por cada ponto dessas duas retas. A solução, artigo definido, a solução que passa por esse ponto, φ1. A solução que passa por esse ponto, φ2. Eu já encontrei duas soluções. Tá certo? Vou apagar isso que eu vou colocar, depois eu reponho. Daí, se I contido em R é um intervalo aberto e φ de I em R é solução da equação diferencial distinta, quer dizer, diferente de φ1 restrita I. Quem é φ1 restrita I? É a função constante igual a 1 com domínio I. I de φ2 restrita I. Olha, se a φ em algum ponto de I é diferente de 1, portanto ela é diferente dessa função, ela tem que ser diferente de 1 em todos os pontos de I. Porque se num ponto de I ela fosse 1, nesse ponto ela seria uma solução coincidindo com a φ1. E aí, pelo teorema de existencial-unicidade, ela teria que ser 1 em todos os pontos de I. A mesma coisa vale para o menos 1. Se no ponto de I ela fosse menos 1, sendo solução, em todos os pontos de I ela teria que ser menos 1. Portanto, como ela não é φ1 restrita a I e nem é φ2 restrita a I, então φ de x tem que ser diferente de 1 e φ de x tem que ser diferente de menos 1, qualquer que seja o x pertencente a I. Diga. Professor, o que é que nos garante que nós estamos trabalhando com a equação diferencial que obedece ao regime do teorema de... O que eu botei aqui, a f, o domínio é o R2, ela é contínua no R2. E se você olhar para a derivada parcial em relação à segunda variável, dá menos 2y, também é contínua no R2. E o R2 é aberto, então vale o teorema de existência de unicidade. Então, no caso da equação diferencial, f de x é igual a raiz de x. Vou já atacar um exemplo parecido com esse. Certo. Tá? Então, isso aqui. Logo, aí eu vou poder fazer a conta. Logo, eu vou poder escrever φ' de x sobre 1, porque é solução, né? É solução. Então, você vai ter isso aqui ao quadrado, igual a quê? Igual a 1, para todo x pertencente a I. Essa conta poderá ser feita. Tá? E, assim, você, como eu disse, isso aqui é só para você ter um feeling geométrico do que está acontecendo, necessidade, eu vou repor isso aqui, e assim, eu vou escrever aqui para a integral, vou aproveitar aqui, ó, espaço, a integral de quê? De 1 sobre 1 menos φ de x ao quadrado, vezes φ' de x dx,
Isso é igual a quê? A integral de 1 em x, essa integral ao longo do intervalo i. E essa integral aqui eu consigo resolver, porque se eu chamar isso aqui de u, se isso aqui for u, quem é isso? Deu. E quanto é a integral de 1 sobre 1 menos o 2 em u? É o logaritmo natural do módulo de u mais 1 sobre u menos 1. Tá? Então você vai ter, tá certo? Tá? Deste modo, você tem o que aí? Metade do logaritmo natural de quê? Do módulo de quem, hein? De 1 mais u sobre 1 menos u, que é a mesma coisa que u mais 1 sobre u menos 1, posso escrever assim, né? Isso aqui é igual a quê? X mais uma constante c para todo x pertencente aí, onde c é um número real. Tá? E para ganhar tempo aqui, se o meio disso aqui é isso, então isso aqui é 2x mais c, que dá 2x mais 2c, né? 2 vezes mais 2 vezes uma constante é uma constante. Para todo x. Ou seja, aplicando a exponencial aqui, você tem o quê? O módulo de φ de x mais 1 sobre φ de x menos 1. Isso aqui é a exponencial disso, que é c, que é a exponencial. Só que a exponencial de uma constante é uma constante positiva. Então isso aqui é c vezes a exponencial de 2x, qualquer que seja o x pertencente aí, onde c é um número positivo. Tá? Aí você olha para cá, você tem essa igualdade. Dessa igualdade, você tem que esse quociente é diferente de zero em todo x de i. Só que esse quociente é o quociente de uma função contínua, que é diferente de zero em todo x de i. Então ele não pode ser positivo num ponto e negativo em outro ponto, pois daí, pelo teorema do valor intermediário, ele teria que ser zero num ponto do meio. Então isso aqui, que está aqui dentro do módulo, ou é sempre positivo, ou é sempre negativo. Então, deste modo, você tem que φ de x mais 1 sobre quem? Sobre φ de x menos 1. Isso é igual a c vezes elevado a 2x, qualquer que seja o x pertencente aí, onde c é uma constante diferente de zero. É qualquer número real diferente de zero. Porque se for positivo, isso é sempre positivo. Se o c for negativo, isso é sempre negativo. Entenderam o argumento? 2 teoremas eu usei aqui. Teorema de existência e unicidade e o teorema do valor intermediário para eu me livrar desse módulo. Mas aí a constante passa a ser qualquer constante sempre. Isto é, aí eu tenho φ de x. Para não poluir, eu vou fazer a conta aqui em separado. Quem é φ de x? Ó, é fácil essa conta. Continha de, né, ensino médio, tá? φ de x mais 1 é igual a quê? A c elevado a 2x, c elevado a 2x, φ de x, tá certo? Menos c vezes elevado a 2x. Professor, não ficou muito claro quando você falou que isso é sempre negativo
se a constante é negativa, mas lá em cima a constante tem que ser. A constante aqui é positiva, mas aqui eu estou com módulo. Como eu estou com módulo, o módulo é sempre diferente de zero. Então, o que está dentro do módulo é sempre diferente de zero, é uma função contínua. Como ela é uma função contínua sempre diferente de zero, ou ela é positiva em I, ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. Então, eu pulo para cá. Teorema do valor intermediário. Tá? Então, você tem φ de x mais 1 igual a c vezes elevado a 2x. E qual é a conta aqui? Leva tudo que é φ de x para um lado. Tá certo? Leva tudo que é φ de x para um lado, então eu fico com o quê? Eu fico com 1, tá certo? Mais c vezes elevado a 2x, igual a quem? Igual a φ de x, vezes o quê? Elevado a 2x menos 1. Correto? Então eu tenho quem é o φ de x. Quem é φ de x? Φ de x é o quê? Ah, sim, faltou a constante aqui, né? Tá certo? Então, φ de x é quem? É c vezes elevado a 2x mais 1 sobre quem? Sobre c vezes elevado a 2x menos 1. Qualquer que seja o x pertencente a I, onde C é uma constante não nula. Não nula. Engraçado que se o C for zero, o que é que eu obtenho? Se eu fizer C igual a zero, o que é que eu obtenho? Que é a função constante que está aqui. Aí eu resgato aqui dentro, mas não pego a C, não pego com a 1, tá certo? Eu pego igual a menos 1. Então você tem a cara da sua solução. Professor, se ao invés do logaritmo, a gente disse que a gente tivesse escrito que era macro, a gente hiperbólico, aí você ia complicar. Tá? Melhor para cá. Dá, melhor para cá. Então, φ de x é c vezes elevado a 2x mais 1 sobre c vezes elevado a 2x menos 1. Então, tá aí a cara da função. Mas, como eu disse, eu estou interessado em explorar um pouco do teorema de existência e unicidade. E só farei neste exemplo. Nos outros eu quero só solução, porque eu quero achar as soluções maximais. As soluções definidas em domínios máximos. Observe o seguinte, ó. Se o C for uma constante negativa, o denominador aqui é negativo para todo valor de x, nunca é zero. Então essa expressão está definida para todo x real. Então eu tenho a função definida em toda a reta. Tá? Em toda a reta. Bom? E observe o seguinte, eu vou explorar uma funçãozinha auxiliar aí, que é muito útil, para tirar minhas conclusões, que é essa função aqui, ó. Seguinte função. Ó, considera essa função aqui. Vocês vão entender por quê. Quem é a derivada da g em U? Bem, primeiro você observa que essa função ela é negativa para U entre menos 1 e 1, é positiva para U maior que 1 e negativa para U menor que menos 1, por causa do estudo de sinal. E ela é estritamente decrescente porque a derivada da g em U, é quem? Derivada do numerador vezes o denominador, que é o menos, o numerador vezes a derivada do denominador. Então vai ficar menos 1, tá? Sobre 1 menos 1 ao quadrado.
Então isso aqui dá quanto? Dá menos 2 sobre o quê? 1 menos 1 ao quadrado. É uma função estritamente decrescente. Qualquer